Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Olá para todo mundo, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso TurboCast. Inicialmente, bem-vindos aí meus colegas Augusto e Julinho. Como é que você tá, Julinho? Eu tô bem, seguindo em casa, nessa quarentena que só a gente respeita, pelo que eu tô percebendo. Eu também E você, tô Augusto? ótimo. Tô seguindo aqui em casa, não saio, acho que já faz uns 3 meses que eu não saio de casa. Só saio para comprar comida e fazer exercício, só isso. Mas tô bem também. Sim. A gente tem conversado um pouco, inclusive aqui nos nossos episódios, sobre o desafio, de ficar em casa. E isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. E acho que a gente, inclusive, pode comentar, vocês, enfim, a gente pode comentar um pouquinho isso futuramente também. Então, nesse episódio de hoje, que é o 8º, a gente está recebendo aí a presença de 2 pessoas que trabalham na área da saúde. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade, dos nossos convidados de hoje para estar aqui com a gente, conversando, batendo papo, tirando algumas dúvidas. A gente vai ter aí a presença do Dr. Eduardo Ditzel, médico infectologista, com participação na coordenadoria de pesquisas clínicas, em seres humanos. E também a Gisele Padilha, para falar sobre o estudo mosaico, pessoas vivendo com HIV e Covid-19. Obrigado, gente. E tem mais alguma coisa que vocês querem complementar? Eduardo, Gisele, fiquem à vontade agora. Boa noite, meninos. Obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar um pouco com vocês aqui, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, do nosso dia a dia. Acho que eu e a Gisele, a gente está bastante contente de poder participar e vamos lá, vamos junto nessa. Eu agradeço o convite também e é um momento especial para nós, que acabamos ficando dentro do consultório, só na parte científica, e é uma oportunidade para a gente compartilhar com todo mundo também o nosso trabalho. Obrigada. Gisele, conte pra gente quem é você. Eu sou farmacêutica bioquímica de formação e eu trabalho com clínicos que são pesquisas, em seres humanos há 18 anos. E você, Edu, quem é Obrigado você? pelo Edu, prefiro que vocês me chamem de Edu mesmo. Eu sou médico, sou infectologista formado aqui em Curitiba pelo Hospital Nossa Senhora das Graças e tenho uma trajetória aí um pouquinho mais longa no HIV. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Europa e fora, morei fora para fazer meu mestrado, e nessa época eu trabalhei num centro praticamente um centro de saúde para homens gays em Barcelona, chamado BCN Checkpoint, que foi um dos maiores centros de detecção de HIV e infecções de transmissão sexual do sul da Europa, um local onde a gente desenvolvia e ainda desenvolve em estudos clínicos, todos relacionados a homens que têm sexo com homens e HIV. Nessa época, a gente conseguiu desenvolver bastante coisa interessante, inclusive a implementação de centros de testes, centros comunitários em países do leste da Europa, junto com a Comissão Europeia. E foi nessa época que eu acabei me apaixonando pela infectologia e decidi fazer infectologia e agora estou aqui no Brasil trabalhando com infecto e trabalhando também, seguindo um pouco nessa linha do HIV. Gisele, conta pra gente o que é o estudo mosaico. Ele é um estudo que é patrocinado, na verdade é um combinado público-privado que combina interesses do governo americano, na verdade, que vem através do NIH, que é como se fosse o SUS americano, e a Janssen, que é uma divisão da Johnson Johnson, para desenvolver uma vacina contra o HIV. É um estudo fase 3. Não sei se está todo mundo familiarizado do que são clínicos e o que são as fases. Acho que seria legal falar um pouquinho só pro ouvinte, O que seria Não vou mentir que eu tô um pouco fora eu não estudei sobre, então meio que eu tô aprendendo já nesse episódio.
Então, se você puder explicar para a gente um pouquinho. Posso só interrompê-los e, se vocês me permitem textualizar, na medicina, quando a gente trabalha com evidência, né, com evidência científica, com evidência clínica, a gente sempre tenta trabalhar com as melhores respostas que a gente tem do ponto de vista de intervenção. O que eu quero dizer com isso? Que os estudos, eles vêm com o objetivo de responder perguntas que a gente faz, se a intervenção que nós oferecemos é a melhor intervenção que a gente tem para o paciente, né? Então, se é um estudo que eu trabalho, por exemplo, com uma medicação, eu vou usar essa medicação no número de pacientes, eu vou comparar com placebo para justamente eu entender se essa medicação tem o efeito que eu gostaria que ela tivesse quando aplicada em seres humanos doentes, né? E para que esse estudo ele seja o mais real possível, a gente sempre faz duplo cego, ou seja, tanto o médico ou o pesquisador quanto a pessoa que recebe a intervenção, a medicação nesse caso, não sabem nem o que estão prescrevendo, nem o que estão recebendo, para que a análise e a interpretação desses dados seja o mais real possível, né? Para que ninguém faça uma análise com algum viés de interpretação. E nesse sentido, esses estudos eles são fundamentais para que a gente desenvolva intervenções clínicas na medicina. Isso acontece não só para medicações, como para vacinas. E não seria diferente no caso de uma vacina para o HIV. Então, nesse contexto, quando a gente fala de necessidade de vacinação, a gente precisa de um estudo clínico que seja robusto, que traga uma informação confiável o suficiente para que a gente consiga aplicar isso de uma forma segura para a população. Ou seja, que a vacina que eu der para essa pessoa, quando ela já estiver aprovada, seja uma vacina que funcione para prevenir essa infecção. Então, nesse contexto, são feitos estudos. Daí, agora eu devolvo a palavra para a Gisele para ela explicar as fases. Tá claro, menino? Tá super claro. Que, na verdade, é Sim, assim, né? Tá claro. O que é o trabalho? A gente trabalha assim a medicina trabalha com evidência. Para a gente chegar tudo em seres humanos, existe uma fase que é a pré-clínica. Claro, alguém precisa desenvolver a molécula, fazer testes em fazer testes pré-clínicos para depois a gente extrapolar isso humano. A fase 1 é a fase que vai tatear a dose. Na verdade, não é nem a dose, é a segurança. A gente vai trabalhar com participantes saudáveis para verificar a segurança daquela medicação, da vacina ou daquele procedimento cuja hipótese a gente gostaria de avaliar o resultado. Na fase 2, é uma fase em que o produto, a vacina, o produto investigacional, ele é aplicado em participantes que já têm a doença. Ou seja, para ajudar... É que na fase 1, usa indivíduos saudáveis. O objetivo não é ficar a eficácia do produto, é verificar a segurança. Na fase 2, a gente começa já a verificar eficácia. Exato, eu sei que o produto ele é seguro, seja a medicação ou a vacina, que já passou pela fase 1 e já provou que é segura, que não vai matar ninguém, que não vai dar efeitos colaterais graves em ninguém e que o que potencialmente esse produto, seja vacina ou seja medicamento, os efeitos que eles podem causar são toleráveis, aí a gente passa para a fase 2, que é uma fase onde a gente vai testar indivíduos mais com o objetivo de fazer a avaliação da eficácia num número reduzido de pessoas, associado à segurança nessas pessoas, porque uma coisa é a segurança da medicação ou da droga, da vacina, em pessoas saudáveis. Outra coisa é o que pode acontecer com uma pessoa efetivamente doente, né? Então, na fase 2, é uma aplicação dessa intervenção em pessoas doentes, um grupo pequeno de pessoas, em pessoas doentes, onde se faz uma avaliação mais a fundo da eficácia dessa intervenção e da segurança também dessa intervenção nesses indivíduos. E agora a gente volta para a fase 3, que é o mosaico, que é o target mosaico, é atingir 3.000, incluir, né, 3.800 participantes, que é quando a gente inclui um número maior de participantes com o mesmo objetivo da fase 2. Exato, uma vez o estudo ele é aprovado, ele só passa para a seguinte fase se ele foi aprovado na fase anterior. Então, ele sendo aprovado na fase 2,
aí ele passa para a fase 3, porque uma coisa é eu testar um número pequeno de indivíduos doentes, né, ou potencialmente infectáveis pelo vírus do HIV, e obviamente a intervenção, a vacina ou a medicação para a doença que eu estou testando, ela funciona num grupo pequeno de pessoas, mas a pergunta é, ok, ela funcionou nesse grupo pequeno de pessoas, será que ela funciona a grande escala? Será que ela funciona num grupo maior de pessoas? Será que quando eu aplico numa população maior, isso realmente funciona? Será que isso é reproduzível numa população maior? E aí é a fase 3, e aí que a gente entra com o estudo mosaico. E onde que vai ser realizado esse estudo? Tanto aqui no Brasil e outros países, como é que vai funcionar? Essas 3.800 pessoas que é o TAR vinculado, tudo, tem todo um cálculo estatístico para dar robustez para ele ser um estudo confiável. Ele vai ser feito na América do Norte, vai ser feito na Europa e na América do Sul. No Brasil, a gente vai ter, eu não sei se está certo, 8 ou 9 centros de pesquisa, que vão ser 2 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, nós aqui em Curitiba, BH e Salvador? Mais um... Salvador, isso aí. Então, eu são sei 9. porque eu participo do comitê de ética, por isso. 9. Só esclarecendo os meninos aí. E por que esse estudo ele é focado em homens que fazem sexo com outros homens e pessoas trans? Só aproveitar, qual que é a diferença entre homens que fazem sexo com outros homens e homens gays? Ou se é a mesma coisa, se tem diferença? Aí depois vocês respondem a pergunta do foco do Então, do acho que são conceitos diferentes, né? Do ponto de vista científico, o termo que a gente utiliza são homens que fazem sexo com homens. Para nós, ciência, homens que têm sexo com homens são quaisquer pessoas que tenham nascido com o sexo masculino. Não estou falando de identidade de gênero, estou falando de sexo biológico, tá? Então, nascido com pênis, obviamente, e que tem sexo com outros homens, no sentido de outros homens do ponto de vista biológico, então que também tenham nascido idealmente com pênis. Outra situação seria outro conceito é a identidade de gênero, como eu me identifico. Eu, pessoalmente, Eduardo, me identifico como homem gay, eu sou um homem que gosta de homens. Existem pessoas que nasceram no sexo masculino, mas que não se identificam como homens, se identificam como mulheres. Existem pessoas que nasceram no sexo feminino que se identificam como homens. E aí entra toda essa questão de identidade de gênero, que eu imagino que seja um assunto para uma outra conversa. Mas por isso que nós, na medicina, temos que utilizar o termo homens que têm sexo com homens, que é um termo cientificamente correto, para que a gente possa se referir a especificamente esse grupo de pessoas. Independentemente se a pessoa tem ligação afetiva ou não, né, com as pessoas com as quais ela tem relação sexual, né? Exatamente. Independente da ligação afetiva que ela tem com as demais pessoas, independente da ligação sexual que ela tenha com as demais pessoas, e independente da forma como ela se identifique dentro do seu gênero. Então, isso é o mundo, né? A forma como cada um se identifica, se enxerga, se vê e se relaciona é muito pessoal, muito peculiar, e nós na ciência nós tentamos não desprezar ninguém, não deixar de incluir ninguém por essas formas de autoconhecimento ou de autodenominação, enfim, não sei como é a melhor forma de falar isso, mas a gente tenta incluir isso num contexto mais amplo do ponto de vista científico, e por isso o termo chamado homens que têm sexo com homens. Todo estudo clínico, a gente tem que pensar que nós vamos comparar grupos. A gente sempre tem que comparar grupos homogêneos. Então, a gente tem que fazer um corte na população para ela ser comparável. Tem que fazer uma seleção mínima para a gente poder comparar o estatístico e eu ter um resultado que seja compatível. Nesse estudo, especificamente, alguns dados, estudos epidemiológicos, eles mostram essa população-alvo é uma população mais vulnerável. Por isso, esse estudo vai incluir homens que fazem sexo com homens e trans. Não são todos homens que fazem sexo com homens e trans que podem entrar no estudo.
tem outros critérios que vão ser critérios de inclusão e exclusão também. Eu vou dar um exemplo. Não adianta eu incluir num estudo um homem que tem sexo com um homem de 80 anos que não tem relação sexual com ninguém e não tem a chance de se infectar pelo vírus do HIV, porque a informação que esse participante do estudo vai me trazer é nula, né? É uma pessoa que não tem relação sexual e que potencialmente não vai se infectar. Então, é claro que um dia, se ele quiser se vacinar, o dia que tiver a vacina, vai poder se vacinar, mas claro, quando eu estou fazendo um estudo para entender a eficácia dessa intervenção, eficácia da vacina, eu tenho que vacinar pessoas que tenham uma chance maior de se infectar pelo vírus do HIV. E aí, do ponto de vista estatístico, social, a estatística mostra que, pelo menos no mundo ocidental, a gente sabe que no inteiro isso não é igual, mas no mundo ocidental, as pessoas que têm uma chance maior de se infectar pelo vírus do HIV são os homens que têm sexo com homens. Por esse motivo, essas pessoas foram contempladas para o estudo. Por quê? Porque a gente precisa ter um grupo de pessoas com uma chance maior para entender se essa vacina é uma vacina eficaz. Isso não significa que depois que a vacina estiver liberada e for eficaz e a gente chegou à conclusão de que ela funciona, de que mulheres não possam se vacinar. É óbvio que poderão, né? Mas para que a gente chegue lá, para que a gente chegue numa resposta o mais rápido possível e da forma mais real e mais eficaz possível, a gente tem que escolher esses grupos para que essa intervenção seja mais rápida e a vacina chegue mais rápido no mercado. Eu só ia fazer uma observação sobre a questão da vulnerabilidade, né, que é uma coisa bem polêmica. Talvez o ouvinte fique um pouco na dúvida. Quando a gente fala em vulnerabilidade da população HSH e da população trans, não tem nada a ver com comportamento moral, né, gente? Assim, pessoal, os convidados aí. Tem mais Exatamente. A ver com questões fisiológicas, né? Não é? Exato. O que nós falamos dessa vulnerabilidade aqui é uma vulnerabilidade estatística, que os números, a estatística mostra para nós que são pessoas que têm mais infecção. É longíssimo de nós fazer qualquer tipo de julgamento moral. Nada disso, né? Edu, entra nesse âmbito de vulnerabilidade, entra a questão socioeconômica, ela faz parte de um ponto de vulnerabilidade, né? Eu vou dar um exemplo. Existem muitos estudos onde a gente avalia a vulnerabilidade entre os homens que têm sexo com homens. Tem estudos americanos claríssimos que mostram que existe uma incidência maior do HIV em homens que têm sexo com homens afrodescendentes comparado aos de etnia branca nos Estados Unidos, né? E mais jovem, e potencialmente num contexto socioeconômico mais frágil. Então, é claro que isso tudo contempla vulnerabilidade, né? É acesso à informação, é acesso à saúde, é acesso a médico, são contextos sociais nos quais as pessoas vivem, então tudo isso influencia na vulnerabilidade. No nosso estudo, a Gisele está aqui para me corrigir se eu estiver equivocado, mas nós não estamos contemplando a questão socioeconômica. É uma questão de grupo de homens que têm sexo com homens e pessoas trans. Obviamente não todos, existem alguns critérios de inclusão, mas que para esse estudo foram avaliados como suficientes se as pessoas sejam incluídas no estudo. Mas uma coisa muito, muito importante a gente dizer, que em todo momento, quando nós estamos fazendo esse estudo e nós estamos selecionando esses participantes, não existe nenhum julgamento moral, nem de forma ruim, nem de forma boa, não existe vontade de privilegiar ninguém, é simplesmente uma questão científica para que a gente chegue na resposta o mais rápido possível e para que a gente traga essa intervenção eficaz o mais rápido possível para todos. Até porque nas ciências, seja da saúde, seja humanas, o que ela busca tratar a realidade tal qual ela é, né? Então, se existe uma desigualdade que favorece esse adoecimento, essa desigualdade vai ser exposta e tratada pela ciência, não é? Exatamente. Seguindo aqui, fala pra gente qual que é a dificuldade de se encontrar uma vacina para o HIV? Bom, no começo a gente já falou do primeiro momento você desenvolve uma molécula
até chegar na fase que está, já foram 15 anos de estudos anteriores. Então, eu acho que é tempo, é dinheiro, eu acho que também tem outras coisas que fazem as pessoas mudarem. É que, na verdade, a mosaico não é a única vacina que... O mosaico é uma das vacinas que foi eficaz. Mas antes disso, tiveram outras vacinas, outros estudos, outros investimentos que acabaram parando no caminho. Todo o desenvolvimento de uma molécula, seja ela uma vacina ou seja ela um medicamento, passa por um processo laborioso muito grande, muito extenso, cujo investimento é multimilionário, até que se consiga essa molécula, até que essa molécula comece a ser testada na fase de segurança. Existem moléculas que já caem por terra na fase de segurança, elas não passam para a fase 2, porque elas não são seguras, apesar de elas serem eficazes in vitro. Existem moléculas que chegam na fase 1 e quando passam na fase 2 para tratar indivíduos doentes, elas não são nada eficazes e elas caem por terra, e aí já milhões de dólares e anos de estudo. Existem moléculas que passam pela fase 1, passam pela fase 2, chegam na fase 3, elas não mostram serem melhores do que pensam como placebo, ou seja, dar água é tão bom quanto dar a molécula, e daí essa intervenção ela vai, entre aspas, todo esse dinheiro ele vai para o lixo. Então existe uma infinidade de fatores que fazem com que o desenvolvimento de uma molécula, seja medicamento ou vacina, seja realmente muito trabalhoso, muito oneroso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico. E além disso, todos os vírus eles são diferentes. O vírus do HIV especificamente é um vírus que faz algumas coisas muito peculiares do ponto de vista evolutivo. É um vírus que integra o DNA do vírus, ele é um vírus de RNA, esse RNA é transformado em DNA, e esse DNA ele é integrado no genoma do linfócito. Essa integração no genoma do linfócito é uma forma evolutiva muito inteligente de sobrevida do vírus. E todas essas fases que ele tem de ciclo de vida, que fazem com que o vírus ele seja, do ponto de vista evolutivo, eficaz, ou seja, um vírus que infecta pessoas e que se transmite, que está perdurando ao longo das décadas na raça humana, porque esse é o objetivo da vida, né? Viver. Então o vírus tem o objetivo de viver. Então um vírus que mata o hospedeiro muito rápido não é um vírus inteligente. O vírus inteligente é aquele que busca caminhos para ficar vivo e infectar mais pessoas e que essas pessoas fiquem vivas e transmitam mais e a espécie perdure ao longo do tempo, né? Cada vírus tem caminhos diferentes e para que nós encontremos uma forma de estimular o sistema imune que seja robusta o suficiente para que não permita que o vírus encontre nenhum desses caminhos, é muito difícil. A cascata imune do ser humano é muito complexa e a forma de estimular essa cascata imune é realmente muito difícil. E somado tudo isso, vem a dificuldade do desenvolvimento de vacinas. É justamente por isso que a chegada da vacina, quando ela chega no mercado, foram décadas de desenvolvimento, décadas de estudo, de segurança, de eficácia e às vezes o produto chega na mão do consumidor, seja ele o consumidor, o governo, quem compra, ou o próprio consumidor, quem paga, né? Às vezes por um custo muito elevado, porque o investimento é realmente muito grande até que a gente consiga uma resposta efetiva, né? Uma intervenção que realmente funciona. E existe uma previsão? Isso tudo, nós estamos entrando agora na fase 3 com o nosso estudo mosaico, e aí o objetivo é vacinar um número elevado de pessoas. Como a Gisele falou, o número de pessoas escolhido para o estudo são de praticamente em torno de 3.800 pessoas, porque as análises estatísticas mostram que com esse número a gente pode chegar a alguma resposta, um número muito inferior a isso não vai ser suficiente para que a gente tenha uma resposta. Então, a partir do momento que a gente tenha esse número de pessoas vacinadas e consiga fazer essa análise, a gente vai ter uma resposta eficaz e passar para uma fase 4, que é a fase seguinte do estudo, que é aplicar ela na população, que seria a vida real.
né? Então, a vacina chegar no mercado e a gente usar na vida real, porque 3.800 pessoas não é vida real. Vida real é um mundo onde nós temos bilhões de pessoas vivendo. O risco, a vulnerabilidade de cada pessoa em cada contexto é diferente. Pessoas na África subsaariana têm uma chance de infectar pelo HIV diferente do que pessoas no Brasil, que é diferente do que pessoas na Europa. As situações socioeconômicas de cada um são particulares e também podem influenciar nessa vulnerabilidade. Aí na fase 4 é quando a gente aplica e vai ver realmente a vida real. Quando houver essa vacina, será que se as essa pessoas vão vacina tomar? realmente se mostrar eficaz, se ela for realmente eficaz, nós esperemos que sim, né? Imagina só que o mundo como seria se nós tivéssemos vacina para HIV no calendário vacinal das crianças, né? Hoje em dia, o calendário vacinal das crianças contempla hepatite B, hepatite A, varicela, HPV, sarampo, cachumba, rubéola, difteria, tétano, enfim, todas essas doenças. E por que não contemplar o HIV, a gente ter uma vacina potente, eficaz, segura, que a gente possa vacinar a população em massa? Mas a gente tem os antivacinas. Veja, os movimentos anti-vax, na verdade, são movimentos que, quando as pessoas elas aderem a esse movimento, confesso para vocês que eventualmente tem até médicos que aderem aos anti-vax, são argumentos muito atraentes, são argumentos muito bem pensados e que atraem as pessoas para que elas acreditem no contexto. Mas é certo que se a gente vai estudar a medicina humana e o desenvolvimento da saúde no ser humano, existem intervenções que salvam a vida das... eu não sei se vocês sabem quais são as intervenções que mais salvaram ou que mais salvam a vida das pessoas na humanidade, na história da humanidade. Vocês sabem me dizer quais são? Não sei também. Não sei. Água potável. Então, parece uma bobagem, mas não é todo mundo na face da Terra que tem acesso à água potável. E a água potável faz com que muitas pessoas não morram de diarreia, de cólera, enfim, de muitas doenças que podem matar por desidratação ou por N outras infecções. Então, a água potável é a principal intervenção que salva a vida. E a segunda intervenção que mais salva vidas na humanidade se chama vacina. Então, vacinas previnem a grande escala uma população de ficar doente e previne inclusive aquelas exceções daquelas pessoas que não podem ser vacinadas, porque uma população vacinada e imune, numa população onde está todo mundo vacinado, não circula um vírus, e aquela pessoa que não pôde ser vacinada, porque, por exemplo, é insuprimida e não pode tomar uma vacina, ela não vai ter acesso àquele vírus, e a gente salva a vida das pessoas num contexto populacional muito importante. É certo que os movimentos anti-vax, eles abordam muito a questão de efeitos colaterais das vacinas. Isso para eles é muito importante, e eles acham que as vacinas são causadoras de autismo ou enfim de N outras doenças. E aí a gente começa, quando a gente olha para vacinas como uma intervenção numa população, a gente precisa olhar para números. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar que a gente tem uma população de 100 mil pessoas e eu tenho uma doença que mata uma de cada 100 pessoas, certo? Então, se eu tiver uma doença que mata uma de cada 100, numa pessoa de 100 mil pessoas, eu terei 1.000 pessoas mortas, certo? Mas se eu tiver uma vacina que protege essas pessoas de se infectarem, possivelmente ninguém ou quase ninguém adoeça. Então eu vacino todo mundo e ninguém vai adoecer. Entretanto, se os efeitos colaterais dessa vacina, eu vou dar um exemplo, uma reação alérgica, ou o desenvolvimento de vamos falar do autismo, que todo mundo gosta de falar do autismo. Se o autismo ele acontece numa frequência de 1 para cada 100 mil, que não é isso, a gente sabe que tem vacinas que não causam autismo, que isso né? Mas vamos usar isso como, já que esse é um argumento que os antivax utilizam, se acontece na frequência de 1 para 100 mil, se eu vacinar a minha população de 100 mil pessoas, eu vou ter uma pessoa com autismo viva. E se eu não vacinar essa população de 100 mil pessoas, eu vou ter 1.000 mortos. O que é mais importante do ponto de vista de saúde pública? Eu salvar a vida de 1.000 pessoas ou eu aceitar que uma potencialmente pode ter um autismo? É claro que a pessoa que sofre o efeito colateral, com ela é muito ruim, né? Ela paga um preço o qual talvez ela não gostaria de pagar, é lógico. Mas quando a gente olha
para a população, a gente precisa salvar o número de vidas maior possível. A gente precisa garantir a saúde para um número maior de pessoas. E aí a gente entende que alguns efeitos colaterais, eles podem ser aceitáveis dependendo da frequência com os quais eles acontecem. E por isso a necessidade dos estudos de fase 3 e fase 4, porque são aí que a gente entende esses efeitos colaterais a grande escala, o que eles podem acontecer. Porque uma coisa é eu entender o efeito colateral naquela pessoa saudável na ASE 2, outra coisa é eu entender o efeito colateral em 3.800 pessoas, que é um número pequeno, outra coisa é quando eu vacino uma população de milhões de pessoas, o que pode acontecer nessas frequências muito baixas, né? Mas justamente, eventualmente, claro que nenhuma intervenção na medicina é 100% livre de riscos existem sempre, mas a gente sempre precisa colocar na balança qual é o risco e qual é o benefício. E as vacinas, elas salvam um número muito maior de vidas, mas infinitamente maior do que elas podem trazer de efeitos colaterais. E por isso, esses movimentos anti-vacina são movimentos que contra os quais nós lutamos, porque realmente são movimentos que contribuem para a morte desnecessária de... Isso é muito interessante, né? Porque a gente vem num, querendo ou não, a gente vem num crescente dessas pessoas que são antivacinas, e assusta um pouco, porque com isso as doenças vão se proliferar muito mais do que a tendência que estava vindo da diminuição delas. Exato, existem países, para vocês terem uma aumentarem ideia, de novo. que se um isso assusta um pouco. Contraindica vacinas, se um médico tem uma atitude anti-vax, esse médico perde a licença como médico. Isso, infelizmente, não acontece no Brasil, né? Mas existem países onde isso acontece. Tal é a importância da gente estimular que as pessoas se vacinem, claro, sempre quando a vacina seja uma vacina eficaz e uma vacina bem indicada para aquela pessoa, né? Existem pessoas, por exemplo, que não podem se vacinar para determinados tipos de vacina, e aí a indicação dessa vacina ela pode ser ruim, mas essas pessoas elas passam a ser protegidas quando todo o restante da população em volta dela está protegida, porque aí esse vírus, essa bactéria, seja lá o que for, não circula e a gente consegue proteger todos ao mesmo tempo. A gente falou sobre estudo, então a gente vai falar um pouco agora sobre o vírus em si, um pouco mais para quem não convive com pessoas vivendo com HIV ou não sabem muito sobre o vírus. Ele não é aquela coisa pegou, morreu, que nem era no início da pandemia do HIV. Hoje a gente tem estudos clínicos mais eficazes, né? E eu queria começar perguntando se hoje quem vive com HIV, se ela vive bem, se a saúde dela pode ser pergunta, meninos. Comparada a quem não vive com HIV. Se vocês me permitem fazer uma brincadeira, é graças à ciência, né? E me atrevo a dizer que muito graças à militância que aconteceu nos anos 80, que começaram a ter estudos clínicos e começaram a se desenvolver drogas para o tratamento do HIV, graças à indústria farmacêutica que investiu dinheiro nisso e graças à ciência e aos cientistas que dedicaram a vida para poder fazer dessas intervenções eficazes e que salvassem a vida das pessoas. Então eu digo que é graças a nós humanos e ao trabalho nosso da humanidade que a gente chegou onde a gente chegou com o vírus do HIV. Então eu sou um pouco mais humano e menos místico nesse sentido. Hoje em dia a gente está vivendo uma situação de saúde dentro do contexto do HIV muito diferente do que a gente vivia nos anos 80 e nos anos 90. É certo que naquela época, fazer o diagnóstico de infecção pelo vírus do HIV era praticamente uma sentença de morte, porque não se tinham medicamentos eficazes para impedir a replicação do vírus, para manter a saúde, a imunidade da pessoa que tem o vírus, e as pessoas obviamente acabavam morrendo de infecções oportunistas ou de outras doenças relacionadas ao vírus do HIV, relacionados à AIDS. Então, naquela época o futuro era sombrio. Eu conto para vocês que eu tenho amigos que fizeram diagnóstico do vírus do HIV no ano de 86, veja só,
e não se sabe se eles se infectaram naquela época, mas eles contam que o diagnóstico foi em 86 e que foi um momento de uma despedida da vida e foram fazer um giro pelo mundo para poder ver um pouco de morrer, e são um dos poucos sobreviventes que estão vivos até hoje e trabalhando na militância do vírus do HIV. Então mas muitas das pessoas naquela época morreram porque não deu tempo de que a medicina avançasse a ponto de salvar tantas vidas, né? Hoje, no mundo ocidental, e eu falo não na África subsaariana, porque existe uma realidade muito dramática em alguns países na África subsaariana de falta de acesso à medicação, falta de acesso à saúde, e às vezes isso pode acontecer inclusive em outros países, né? Mas a nossa realidade hoje no mundo ocidental é que nós temos sim drogas extremamente eficazes, extremamente potentes, praticamente sem efeitos colaterais a curto, médio e muito poucos efeitos colaterais a longo prazo, que fazem com que o vírus não se replique no corpo de quem está infectado, que a imunidade seja preservada, e nesse contexto de imunidade preservada, vírus que não se replica, é saúde que se mantém, né? Então hoje a expectativa de vida de quem tem o vírus do HIV parece ser a mesma de quem não tem. Por que eu digo que parece? Porque as pessoas que se infectaram pelo vírus do HIV, que estão vivas ao maior tempo possível, são aquelas pessoas que se infectaram na década de 80. Então, que estão aí com entre 30 e 40 anos infectados. E essas pessoas estão vivas, né? Elas não chegaram no final da vida. Mas parece que sim, que elas vão chegar e vão morrer de outras doenças. Então, hoje, nós dizemos que a expectativa de vida de quem tem o vírus do HIV é uma expectativa de vida semelhante à de quem não tem. Claro, desde que a infecção pelo vírus do HIV seja corretamente tratada, a pessoa tome a medicação, quando indicada, obviamente a gente tem indicado hoje em dia para todos, né? Que tome a medicação, que faça o segmento médico adequado. E nesse contexto, então, a expectativa de vida é praticamente a mesma. E mais, com uma qualidade de vida semelhante à de quem não tem o vírus do HIV. E vou ser até um pouquinho atrevido. Talvez com uma qualidade de vida, em alguns contextos, um pouco melhores. Porque hoje, quem trata o vírus do HIV, quem faz segmento médico regular, faz exames com regularidade, visita o médico com regularidade, faz diagnóstico de outras doenças, como, por exemplo, hipertensão, diabetes e outras coisas que podem acontecer com qualquer pessoa viva, obviamente, com qualquer ser humano, de uma forma mais rápida, e começa o tratamento mais precoce do que uma pessoa que potencialmente não tem o vírus do HIV e que não faça acompanhamento médico, né? Então, são pessoas que estão hoje num contexto de saúde muito bem cuidadas, né? Claro que, insisto, sempre que esse tratamento seja feito. Aquelas pessoas que têm o vírus do HIV e não tratam, não fazem acompanhamento, não fazem seguimento, ou que eventualmente não sabem que tem o vírus, que se infectaram, mas não fazem o teste e obviamente não fazem o seguimento, o acompanhamento, porque realmente não sabem da infecção, essas pessoas têm chance, obviamente, de ficar doente e de ter infecções oportunistas, outras doenças relacionadas ao HIV, relacionadas à AIDS, e tem uma chance, obviamente, maior de morrer. Mas a partir do momento que o diagnóstico é feito e de que a gente começa a fazer esse tratamento, a expectativa de vida e a qualidade de vida são sim semelhantes à de uma população normal. Antes de eu ir para a próxima pergunta, eu queria tirar uma dúvida. Nos anos 90, chamavam de coquetel, né? E nós tínhamos naquela época alguma coisa assim, não era? Menos eficazes, medicações que desenvolviam resistência, o vírus conseguia desenvolver resistência com mais facilidade, medicações que traziam muito mais efeitos colaterais, medicações que tinham que ser combinadas de uma forma de uma forma mais complexa, que tinham que ser tomadas mais vezes ao dia. Então, nesse contexto, era por isso que se chamava de coquetel, né? Porque era várias vezes ao dia tomando várias medicações e às vezes com uma eficácia talvez não tão adequada ou não tão boa como nós quiséssemos, né? Hoje, a realidade é outra. Hoje, nós temos medicações que são um comprimido ao dia, um comprimido tomado uma vez ao dia. Nós temos no Brasil disponível um desses esquemas, que é um comprimido uma vez ao dia. Hoje, o tratamento de escolha no Brasil, que é baseado
no inibidor de integrase, são 2 comprimidos tomados juntos uma vez ao dia. Então a pessoa precisa se lembrar de tomar medicação em um momento do dia apenas. E são medicações praticamente sem efeitos colaterais, praticamente que não impactam a vida diária de quem realmente trata o vírus do HIV de uma forma adequada e faz o segmento médico. Trabalhei o ano passado inteiro, quase, né, enquanto militante da causa LGBT, com um grupo de pessoas vivendo com HIV, e eu fiquei muito surpreso quando eu comecei esse trabalho de perceber que algumas pessoas não tomam o remédio, têm uma adesão baixa, tomam às vezes, um dia sim, um dia não. Por que será que isso acontece? Assim, vocês têm alguma teoria sobre isso? Cara, que é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Que pergunta difícil, sabe? É uma pergunta fantástica, mas uma pergunta muito difícil de eu responder, talvez em poucas palavras. As pessoas que precisam tomar a medicação, né? Ou seja, as pessoas que sabem que estão infectadas com o vírus, na realidade, existem muitas coisas que entram na jogada, no momento de começar o tratamento ou de se manter aderentes ao tratamento, né? É muito difícil a gente entender isso em cada contexto, porque imagina, a vida que cada um leva é uma vida diferente, a família da qual cada um provém é uma família diferente, o contexto social no qual cada um vive é um contexto social diferente, o entendimento da necessidade é diferente de cada um. Então, as pessoas, às vezes, elas não tomam a medicação não por maldade, não por falta de vontade de se cuidar, mas porque, às vezes, elas estão vivendo um contexto de vida mais difícil, né? E às vezes, porque talvez naquele momento o HIV seja o menor dos problemas que elas vivem, que tem que manter a família, tem gente que tem que se prostituir para manter a família, tem gente que tem o HIV, mas a família não sabe nem que é homossexual e vive numa família religiosa. Então, o contexto de vida de cada um é potencialmente tão variável que muitas coisas influenciam na decisão do início da terapia e da manutenção dessa terapia em si, né? Eu confesso para vocês que é muito difícil, pelo menos eu como médico tento jamais julgar qualquer pessoa nessa situação que tenha deixado de tomar a medicação e tentar simplesmente ampará-la e entender o que acontece e como que a gente pode melhorar isso, né? Eu entendo que às vezes é difícil quando a gente olha assim de uma forma mais rápida para uma situação como essa. A gente pensa, não, o SUS dá medicamentos, são medicamentos potentes, são medicamentos eficazes, são medicamentos sem efeitos colaterais, eles são entregues de uma forma gratuita, por que não tomar, né? Mas, às vezes, a situação era um pouco mais complexa do que isso, e a gente, na área da saúde, tem que tentar, acho que, passar por cima desses julgamentos que a gente potencialmente pode ter e entender que, às vezes, a vida das pessoas era um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Existem outras coisas que precisam ser resolvidas e o tratamento ele precisa fazer parte desse conto todo, né? Existem muitos fatores que influenciam nessa decisão da tomada da medicação e da forma de manter a terapia, né? E é certo que, às vezes, o profissional da saúde, e agora eu me coloco em evidência e digo para vocês que, às vezes, nós, na saúde, a gente acaba tendo um papel que, às vezes, pode ser nocivo, porque se chega alguém no meu consultório que deixou de tomar medicação, se eu olho para esse paciente, eu julgo e eu falo, você devia estar tomando medicação, você está fazendo errado, olha o que você está fazendo com a tua vida, blá, 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 blá. Talvez essa pessoa se sinta ainda pior e isso seja contraproducente do ponto de vista de ajudá-la para que ela realmente faça o que ela precisa, né? Que é tomar medicação para ficar bem de saúde e ficar viva. Então, às vezes, até os profissionais da saúde, na tentativa de ajudar, é muito difícil para a gente entender esse contexto de quem a gente está atendendo e poder oferecer essa ajuda da forma
mais livre de preconceitos, mais livre de qualquer tipo de julgamentos possíveis. Eu queria complementar, o estudo mosaico ele tem uma particularidade que nenhum outro que na Infecto participou tem, que é um trabalho de educação comunitária. Então, além da parte de estudo, do recrutamento participante, tudo aquilo que a gente falou de ciência, esse é um estudo que foi desenhado para fazer uma ligação da comunidade científica com a comunidade. Então, nós do staff do estudo, a gente vai ter uma equipe de educação comunitária e, em parceria, a comunidade formou um comitê, se chama Comitê Comunitário Assessor, para a gente fazer essa troca da necessidade da comunidade e da informação ciente. Não sei se eu posso falar, o Augusto ele faz parte como representante também, e eu acho que isso vai fazer a diferença também para contribuir não só na inclusão do estudo, mas para educação comunitária mesmo. Inclusive, assim, é um trabalho que eu gosto bastante de estar participando. Não pude participar nessa semana porque eu estava com um trabalho para entregar na sexta-feira de tradução e eu estava desesperado. Mas nas próximas reuniões estarei lá. A gente gravou e eu compartilhei com você, Augusto. Eu vi, não consegui ainda ver, mas eu vou fazer isso essa semana. Sim. Existe o grupo I, que é igual a I, que significa indetectável, igual a intransmissível. O que de fato significa? Tudo começou que lá em 2008, fazem 12 anos isso, um grupo de médicos, de cientistas suíços começou a perceber que os casais que acompanhavam no hospital desse grupo, né, que eram casais sorodiscordantes, ou seja, uma pessoa positiva para HIV e outra pessoa negativa, relatavam que às vezes tinham relação, ou que tinham com alguma frequência relação protegida, e que, obviamente, eles iam testar a pessoa negativa, né? Eles falavam, não, tem que usar preservativo, etc e tal, afinal está infectado, mas eles testavam a pessoa ativa e essa pessoa continuava negativa, e eles começaram a perceber que isso acontecia com alguma frequência. E aí eles fizeram, em 2008, uma declaração para a comunidade científica chamada Declaração Suíça, que na época foi assim, uma situação muito nova e que causou muito furor e muita discussão e dentro da comunidade científica, porque esses cientistas estavam loucos e que realmente dizer que ter relação desprotegida parecia que não transmitia o vírus, que eles iam mais que nada contribuir com o aumento da transmissão do vírus do HIV. Mas é certo que nessa época estudávamos muitas coisas, nós tínhamos muitas perguntas a serem respondidas, inclusive perguntas de como tratar, quem tratar, em que momento da infecção tratar, existiram alguns estudos ao longo desse caminho que foram desenhados para entender o melhor momento porque a pergunta que a gente fazia na época era, para a pessoa infectada, será que eu tenho que começar o tratamento na hora que eu faço o diagnóstico ou espero ela ficar doente ou a imunidade cair para eu começar o tratamento, né? E nesses estudos que faziam essa comparação, um deles decidiu ver o que acontecia com os parceiros dessas pessoas e comparou o que acontecia com os parceiros daquelas pessoas que começavam o tratamento imediatamente, comparado com os parceiros das pessoas que demoravam um pouquinho para começar o tratamento, porque eram as pessoas que ficavam doentes até começar a tratar, que era o que se fazia na época, né? E a gente percebeu naquela época, lá em 2008, 2010, que começar o tratamento do HIV de uma forma mais rápida, as pessoas com quem essas pessoas com HIV se relacionavam se infectavam em 96% menos. Então, tratar mais rápido as pessoas que têm o vírus do HIV parecia ser que protegia em pelo menos 96% as pessoas que estavam ao seu redor e com quem elas se relacionavam de forma sexual. E aí foi mais uma evidência um pouco mais robusta de que talvez quem tem a carga viral indetectável não transmitisse o vírus do HIV. Isso significa, o que significa carga viral indetectável, né? Significa que uma pessoa que tem o vírus do HIV
se não trata o vírus circula no sangue. E à medida que ele circula, ele destrói os linfócitos e destrói progressivamente a imunidade. Mas é certo que tratar o vírus do HIV e impedir que o vírus se reproduza faz com que os linfócitos subam, se mantenha uma imunidade boa, mas a gente consegue, com o tratamento, fazer com que o vírus caia a níveis muito próximos do zero. Níveis, se não zero, qualquer coisa muito próxima disso. A ponto dos exames de detecção de carga viral, que contam o número de vírus no sangue, eles não conseguirem contar o número de vírus no sangue, porque tem uma quantidade de vírus muito pequena. Isso é ser indetectável. É ter uma quantidade de vírus por baixo do limite de detecção dos exames. Tem exames que detectam a partir de 40, então estar abaixo de 40 seria ser indetectável, né? Estar abaixo de 20 para alguns exames é ser indetectável, e conforme o exame estar abaixo de 17 é ser indetectável. Então, quando o vírus é indetectável, potencialmente a quantidade... No caso do Brasil, Edu, só uma curiosidade, no caso do Brasil, tem diferentes tipos de contagem ou geralmente se baseia em torno dos 40? Então, isso depende do laboratório. Aqui no Brasil, a gente tem laboratórios que usam 40, tem laboratórios que usam 20, tem laboratórios que usam 17. Então, depende do laboratório, né? Então, a gente tem essa variedade. Mas o que importa é que os que fizeram essa comparação da carga viral indetectável com a missão eram estudos que usavam a definição de indetectável abaixo de 200. Então, se eu tenho um exame que detecta... abaixo de 40 eu estou indetectável, eu estou muito abaixo de 200, mas se eu tenho 80 cópias, é abaixo de 200 também, apesar de ser detectado, né? Mas enfim, isso é uma outra discussão. A questão é estar abaixo de 200, naquele contexto de estudos, é ser indetectável. Pois bem, esse estudo que eu falei para vocês, que mostrava proteção de 96%, não era um estudo desenhado para ver a transmissão num casal sorodiscordante do qual aquela pessoa que tem o HIV está indetectável. Foi um estudo que estudava o momento de começar o tratamento para quem tinha o vírus do HIV. Isso foi uma outra análise que foi feita de um estudo que foi desenhado para outra coisa. E como a gente está falando desde o começo da nossa conversa, que a gente fala de medicina baseada em evidências, a gente quer evidência científica para poder falar verdades na medicina, a gente, então, estudos foram desenhados justamente para saber se uma pessoa com a carga viral indetectável transmite ou não transmite o vírus do HIV. Existem N estudos, e um deles, possivelmente é o mais conhecido, é um estudo chamado Partner, que é um estudo onde foi estudado casais sorodiscordantes, um deles com HIV, outro deles sem HIV, e a pessoa que tinha o HIV tinha que ter a carga viral indetectável, e, obviamente, essas pessoas que relatar para o médico que tinham relação desprotegida. Porque eu, como médico, nunca posso dizer para o meu paciente tenha relação desprotegida. Porque o preservativo ele vai proteger não só do HIV, mas vai proteger sífilis, gonorreia, hepatites, HPV, enfim, outras coisas. Então eu tenho que estimular meu paciente que use o preservativo. Mas aquelas pessoas que chegavam no consultório do médico dizendo que eram sorodiscordantes, então positivo ou negativo, essas pessoas eram testadas para saber que realmente eram assim, e que contavam que tinham ação desprotegida, essas pessoas entravam nesse estudo e iam ser analisadas ao longo dos anos para ver se existia transmissão entre o casal ou não. E de uma forma muito resumida, o que todos esses estudos robustos e bem desenhados fizeram, mostraram que as pessoas que têm o vírus do HIV e que estão indetectáveis, portanto, são aquelas pessoas que tomam a medicação da forma adequada, têm uma boa aderência ao tratamento e que estão com o vírus indetectável, a chance de transmissão pro parceiro ou para a parceira, mesmo que a penetração seja sem preservativo, a chance de transmissão do HIV é de 0. E aí que a gente fala que indetectável é igual a intransmissível. Do inglês, isso surgiu que U é igual a U, que é undetectable é igual a untransmissible, e traduzindo para o português, I é igual a I. Isso é uma coisa que já foi tão discutida nos congressos médicos e nos congressos de infectologia, e existem congressos específicos de HIV, que hoje em dia esse é um assunto que quase nem se fala mais. Quando se fala, o pessoal até dá risada, tipo, falando da mesma coisa que todo mundo já sabe, né? Vamos mudar de assunto. De tão bem
aceito, de tão bem consolidada que está essa informação. Ter a carga viral indetectável significa que aquela pessoa com HIV é intransmissível. Ela deixa de ser um risco de transmissão do vírus para qualquer pessoa com que se relacione, mesmo que a relação seja sem preservativo. E vou até um pouquinho mais a fundo. Nesse contexto, talvez é até mais seguro ter relação sexual com uma pessoa que tenha o vírus do HIV e que esteja em tratamento e que esteja indetectável, do que com uma pessoa supostamente HIV negativa. Porque numa relação sexual, uma pessoa nunca sabe sobre o status do companheiro ou da companheira no momento da relação. Aquela pessoa pode ser negativa, mas entre a data do exame e a data da ação, ela pode ter se infectado. E, por outro lado, a pessoa que tem o vírus do HIV, que faz o tratamento, que tem registrado que a carga viral está indetectável e que continua tomando medicação, está indetectável no momento da relação. Né? Mas isso também pode ser assunto para outra conversa. Eduardo, só uma dúvida que eu também tenho, rapidinho, baseando-se em tudo isso que você está trazendo, né, de informações que a gente trabalha em relação a indetectável igual a intransmissível, a gente pode então concluir que a AIDS ela pode ser erradicada do mundo, mesmo que a gente não descubra um dia um remédio que cure totalmente do HIV, ou seja, é possível que a AIDS seja erradicada se todo mundo participar, fazer uma boa adesão ao tratamento. É possível a gente concluir isso? Ok, então só deixa eu fazer um parênteses antes de responder isso, diferenciar AIDS de HIV, né? AIDS, de uma forma muito simples, é a infecção pelo HIV avançada, quando não tem tratamento e a pessoa fica francamente doente pelo vírus do HIV ou com outras doenças oportunistas, né? E ter o vírus do HIV não significa ter AIDS, menos ainda se a pessoa tratando está bem controlada. Bom, a pergunta é se tratar quem tem o vírus do HIV pode fazer com que a gente erradique a infecção pelo HIV da população humana. Do ponto de vista teórico, a resposta é sim, poderia, mas a teoria, ela está muito longe da realidade. Para a gente conseguir aplicar isso de uma forma muito prática e para a gente reduzir a transmissão a nível populacional e a nível mundial do vírus do HIV, tratando as pessoas que têm o vírus, primeiro eu preciso fazer o diagnóstico daquelas pessoas que têm o vírus, né? Eu preciso testar todo mundo, eu preciso descobrir quem tem, eu preciso testar mais pessoas, descobrir que aquelas pessoas que têm o vírus estão infectadas e levar elas para tratamento, né? E elas têm que tratar direito e tem que indetectar a carga. Quando a gente fala isso a nível populacional, é uma situação um pouco mais difícil da gente conseguir. A OMS coloca que a situação ideal de controle de HIV dentro de uma população é aquela cascata do 90-90-90, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que a gente precisa de 90% das pessoas que têm o vírus do HIV com o diagnóstico, sabendo que tem o vírus, das pessoas que sabem que tem o vírus, pelo menos 90% em tratamento, e das que sabem e estão em tratamento, pelo menos 90% indetectáveis. Quando a gente chega nesse contexto de 90-90-90, a taxa de transmissão do HIV dentro de uma população tem chance muito maior de cair, né? A questão é que é difícil a gente entender se a gente está nesse contexto de 90-90-90 e até conseguir isso é um trabalho muito grande, um trabalho de vontade política, de vontade social, de vontade científica, de vontade cultural de uma população, e eu digo para vocês, isso também acho que é pano para manga para um outro podcast em outro momento, né? Olá, eu me chamo Breno, eu sou aluno de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná e faço iniciação científica na área de virologia. Eu gostaria de aproveitar a presença desses dois profissionais para fazer um questionamento, que é uma dúvida particular minha, e que eu gostaria muito de saber a opinião deles em relação a isso. Se a gente for analisar os últimos boletins epidemiológicos, né, em relação às ISTs, a gente consegue notar que o HIV de forma nacional entrou num platô, a gente percebe isso. Entretanto, se a gente for verificar os dados a nível municipal, estadual, né, existem algumas peculiaridades ainda assim, mas de qualquer forma é um platô.
Entretanto, se a gente for comparar, né, com os dados referentes à sífilis, a gente nota que a sífilis teve um aumento em relação à quantidade de casos positivos nos últimos anos. Eu gostaria de saber qual é a opinião deles em relação a esse aumento da sífilis em comparação a essa redução na quantidade de casos de HIV. Se por acaso eles acham que pode ser uma consequência do aumento da TAV, se tem algo a ver com a PrEP. Basicamente é essa a pergunta. Oi, Breno, você tem razão. A gente tem um número... a gente tem tido novos diagnósticos pelo HIV, mas parece ser, segundo os dados epidemiológicos, que a gente não está numa curva constante, crescente de novos diagnósticos, né? A gente está fazendo um número de diagnósticos mais ou menos estável ao longo do tempo. Claro que nós gostaríamos que os novos diagnósticos estivessem caindo, mas é certo que a gente está vivendo uma fase onde nós estamos com um boom de sífilis, e isso não vem de agora, isso vem dos últimos anos, a ponto de a cada dia que, por exemplo, eu faço consultório, eu chego a atender 1, 2 por tarde de consultório que eu faço, isso no meu consultório particular, né? A sífilis tem um lado bom, que é uma infecção bacteriana curável, então basta a gente fazer o diagnóstico, a gente consegue tratar e curar a grande maioria da sífilis, né? Mas a sífilis tem um lado ruim, e mesmo depois da sífilis curada, uma pessoa que tem uma sífilis, ela pode se reinfectar pelo treponema pallidum, né? Quantas vezes ela for exposta, potencialmente é o número de vezes que ela pode se reinfectar pela sífilis. E é certo que nós estamos vivendo uma fase aí de uma epidemia de sífilis nesses últimos anos. Não falaria não só agora em 2020, mas falaria, digamos aí, dos últimos 4, 5 anos para cá, pelo menos. Isso não é só uma tendência brasileira. É certo que alguns anos antes a gente já viu isso na Europa, isso coincidiu com a época que eu morava fora e trabalhava com epidemiologia fora do país. Lá nós já víamos alguns anos antes também essa epidemia de sífilis, isso tem acontecido também em outros países da América do Norte e alguns outros locais do mundo. É difícil dizer para você se isso está relacionado com o comportamento das pessoas em decorrência do aumento das pessoas que estão em TARV ou eventualmente das pessoas que fazem PrEP, mas a resposta é que talvez isso possa estar relacionado, né? Potencialmente sim. As pessoas, a partir do momento que elas buscam uma intervenção medicamentosa para evitar a infecção pelo vírus do HIV, como por exemplo a PrEP, né, para tomar a medicação, uma profilaxia pré-exposição, para que você tome a medicação para reduzir o risco de transmissão de aquisição do vírus do HIV. E claro que mais pessoas em tratamento e que potencialmente têm relação desprotegida, as outras infecções de transmissão sexual, elas podem ser transmitidas de uma forma mais fácil e com mais frequência, e a gente pode encontrar essas epidemias nas nossas populações. E justamente por esse motivo que há pouco eu comentei com vocês que nós, como trabalhadores da área da saúde, a gente incentiva que nem tenha relação desprotegida, porque apesar do I ser igual a I, do indetectável ser igual a indetetível, e de pessoas que tratam o vírus do HIV não serem potenciais transmissores do vírus, né? E apesar da PrEP funcionar, apesar da PEP funcionar, a relação desprotegida ela não protege, obviamente, de outras infecções. Isso é óbvio, né? A PrEP e a PEP, ou tratar o I igual a I, não protege de sífilis, não protege de hepatite B, hepatite C, papiloma, enfim, todas essas outras potenciais infecções que acontecem. Então, é difícil a gente avaliar do ponto de vista populacional qual é o motivo pelo qual isso acontece. Essa é uma das hipóteses, né? Para qual a sífilis está numa situação um pouco mais de descontrole. Outras hipóteses seriam que talvez a gente esteja fazendo mais diagnóstico, talvez a gente esteja pensando mais em sífilis, fazendo mais testagem, e aí a gente está fazendo mais diagnóstico, né? Isso pode ser também.
Mas eu acho que é certo que é uma tendência dos últimos anos, sim, a gente ter parecer realmente que a gente está vivendo uma epidemia de sífilis, você tem razão. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar o gancho que você falou de PrEP e PEP. Tu acha que existe um uso indiscriminado desse? Como que eu enxergo, eu como profissional da área da saúde, como médico, enxergo isso, né? Toda intervenção que a gente tenha e que seja eficaz na prevenção de uma doença, eu acho que ela deve sim ser utilizada. O que eu quero dizer? Que a PrEP, que é a pré-exposição, ou a PEP, que é a pós-exposição, ela tem que ser sim utilizada sempre quando a gente tiver indicação para isso, né? Então, a pré-exposição, a PrEP, ela não é para todas as pessoas. Não é uma intervenção medicamentosa, claro, não é 100% livre de efeito colateral, e, portanto, não adianta, não é para qualquer pessoa, né? Uma pessoa que não tem risco de infecção pelo HIV vai tomar a PrEP por que motivo? Vai se submeter ao risco de efeito colateral pela medicação, que pode ser disfunção renal, por exemplo, né? Por que motivo? Sendo que não existe risco de infecção pelo HIV. Mas aquelas pessoas que têm um risco maior e que por algum motivo não conseguem manter o uso do preservativo de uma forma mais consistente, eu acredito que sim, que é uma medida fantástica e que deve sim ser utilizada como uma medida de prevenção. Afinal, o objetivo é que dessas intervenções é que a gente tenha menos pessoas infectadas pelo vírus do HIV e que a gente mantenha a saúde do maior número de pessoas possível, né? Tanto, a minha opinião, tanto na PrEP como a PEP. É claro que pode existir algumas pessoas que utilizam a PrEP justamente porque preferem ter relação desprotegida, é óbvio, né? E por uma questão, enfim, de preferências ou de comportamentos, etc e tal. Mas eu acho que quando a gente trabalha com saúde, com essas intervenções, a gente precisa estar livre desses julgamentos e desses pré-julgamentos que as pessoas podem fazer, de que quem usa PrEP pode ser uma pessoa mais ou menos promíscua, e a gente tem que oferecer sim essas intervenções com o objetivo de prevenção. Eu achei muito importante porque eu vejo muita gente fazendo piada, sabe, das pessoas que se utilizam da PrEP e da PEP, porque, querendo ou não, é um meio de prevenção da pessoa que gosta de transar. Enfim, Exato, é isso. Eu acho que é uma medida a mais a ser considerada. Quanto maior o nosso arsenal de prevenção, maior a chance tem das pessoas estarem protegidas e menor a chance tem de transmissão do vírus ou de infecção pelo vírus do HIV. Eu acho isso fantástico, né? A gente tem que usar todas essas medidas da melhor forma possível, sempre quando a gente tiver indicação. E daí isso claro, projetável aí para as vacinas, né? Por que não vacinar quem tem chance de se infectar pelo vírus do HIV? Vai vacinar sim, tem que vacinar se essa medida se mostrar eficaz, né? Porque eu vou lá e me vacino para o vírus do HIV, a vacina é eficaz, eu me vacino, por que eu vou virar piada? Estou me protegendo, né? Então, eu acho que quando a gente fala de intervenções em saúde, é fundamental que a gente tente enxergar essas intervenções de uma forma despretensiosa e livre de julgamento. Porque eu acho assim que entra muito o julgamento das pessoas, por mais que as pessoas se digam ateias ou ateus, entra muito o julgamento cristão, né? Existe julgamento moral, existe julgamento de uma moralidade social, e aí é discussão para, acredito, como já falei várias vezes hoje, acho que para outro podcast, mas sim. Claro que quando está inserido num contexto social e há uma cidade que está inserida num contexto religioso, que não deixa, a sociedade brasileira não deixa de estar inserida num contexto de certa forma religioso, mais ou menos, né? Enfim, claro que todo esse contexto influencia na moralidade das pessoas, e isso influencia na forma como intervém. Inclusive, Edu, a gente fez um programa, o último, que foi com uma pessoa que é militante da área de HIV, da área da questão racial também, e a gente debateu um pouco essa questão das discriminações dentro da comunidade LGBT, que a gente também, infelizmente, ainda vê bastante, tanto com relação ao HIV, quanto com relação à raça, relação a outras, questão de idade, enfim.
Enfim, gente, eu queria só fazer a última pergunta, que também foi um ouvinte que pediu para não se identificar, para liberar vocês e agradecendo muitíssimo pela disponibilidade. A pessoa perguntou se uma pessoa que tem HIV é grupo de risco para Covid-19. Excelente pergunta. Os grupos de risco para infecção pelo SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, né? Covid-19 é o nome da doença, e o vírus chama SARS-CoV-2. Os grupos de risco que estão bem estabelecidos para essa infecção são as pessoas que têm hipertensão, diabetes e algumas outras doenças potencialmente imunossupressoras. Então, o HIV entraria nesse pacote, mas eu já vou explicar ele em mais detalhes. Obesidade, por exemplo, né, poderia contribuir para isso. Enfim, potencialmente qualquer doença que, de certa forma, reduza a imunidade de quem a tem. O HIV, ele é classificado como uma doença imunossupressora, e eu não sei se vocês perceberam que eu só usei a palavra doença para o HIV agora. Durante todo o podcast a gente não falou em doença, né? Porque eu realmente não acredito que ter o vírus do HIV é estar doente. Ter o vírus do HIV é ter uma infecção, e tratar o vírus do HIV é uma infecção tratada, e a pessoa pode viver uma vida plenamente saudável, né? Então não significa estar doente. Mas quando eu falo de doença pelo HIV, eu falo naquele contexto onde as pessoas estão imunossuprimidas, ou aquelas pessoas que não fizeram o diagnóstico e têm uma imunossupressão por não saber da infecção, ou sabem da infecção e não tratam, pelo motivo que seja, e o objetivo não é julgar, mas um HIV não tratado, sim, pode ser risco para o Covid-19. Mas aí não só para o Covid, pode ser risco para outras infecções oportunistas. Mas aquelas pessoas que têm um HIV tratado, um HIV controlado, que tem um CD4, que é a defesa em níveis adequados, consequentemente, obviamente, com o tratamento, né, a carga viral indetectável, são pessoas cujo risco de infecção pelo SARS-CoV-2 e o risco de complicações, ele é comparável ao da população geral. Então a gente não tem essa evidência, pelo menos não ainda, na data de hoje, na data de 9 de junho para hoje. Isso é importante quando a gente fala de Covid, a gente tem que falar a data da qual a gente está discutindo, porque o conhecimento ele ainda está sendo produzido. Então hoje não temos evidência de que a infecção pelo vírus do HIV seja um fator de risco realmente maior para uma doença mais grave ou para um risco de morte, desde que tratado. Um HIV não tratado aí, obviamente, está falando de risco para muitas coisas, incluindo o Covid. Tá certo. Então vamos terminando, né, o podcast. No final, a gente costuma fazer alguma indicação, tanto cultural ou alguma recomendação para o pessoal. Eu vou indicar, primeiramente, uma rede que faz a análise sobre a Covid. Não sei se vocês conhecem, inclusive é uma dica interessante. Se chama Análise Covid-19, Rede Análise Covid, eu faço parte, que é um grupo de pesquisadores de várias áreas, né? Eu sou da história, mas tem pessoas de outras áreas, tem bioquímicos, tem médicos, e a gente está trabalhando para fazer uma divulgação científica adequada nesse momento de pandemia. Então essa é a minha dica. E a outra dica vai ser um livro do Caio Fernando Abreu, que se chama Pequenas Epifanias, que tem 3 cartas que ele revela, né, para as pessoas no Estadão que ele tinha o vírus HIV. E a gente vai passar, inclusive, depois do podcast, nós vamos disponibilizar para os ouvintes essas 3 crônicas narradas por uma pessoa que é ouvinte do nosso podcast, que se chama Carlos Eduardo Valente. E ele faz uma narração de áudio assim, bem interessante. Você, Júlio, o que você quer? Então, eu queria indicar uma série, já que o nosso assunto é HIV. Eu queria indicar uma série que eu gosto demais. Eu acho até que eu já indiquei, não lembro. Mas enfim, se eu já indiquei, estou indicando de novo. Que é a série Pose, que tem no Netflix. Acho que já tem as 2 temporadas, eu ainda não conferi, mas eu sei que a primeira tá lá. Que é uma série que conta um pouco sobre o HIV nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. Fala um pouco sobre como é viver com o vírus, né, nessa época. E de um outro lado tem as festas Vogue,
né, que é um movimento LGBT afro-americano. Então, eu queria agradecer muito a vocês, né, a Gisele e ao Edu, pela disponibilidade de vir conversar com o pessoal, né? Foi bem importante, muitas informações necessárias. Obrigado mesmo e vamos, se possível, marcar um para falar sobre Covid. Beleza, pessoal, eu que agradeço o convite. Acho que foi super legal aí a gente fazer essa interação. E acho que se eu puder recomendar alguma coisa, eu recomendo o podcast de vocês. Acho que eu gostei bastante da ideia e acho que vocês estão fazendo um trabalho aí bem legal, viu? Então, obrigado pelo convite e vamos seguir sim. Estamos disponíveis aí para ajudar. Muito obrigado por esse papo, foi ótimo e é isso. Primeira carta para além do muro, de Caio Fernando Abreu. Alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa tão estranha que ainda não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela. Quando souber finalmente o que foi essa coisa estranha, saberei também esse jeito. Então serei claro, prometo, para você, para mim mesmo, como sempre tentei ser. Mas por enquanto, e por favor tente entender o que tento dizer, é com um terrível esforço que te escrevo. E isso agora não é mais apenas uma maneira literária de dizer que escrever significa mexer com funduras, como Clarice feito pessoa. Em Carson McMullers doía fisicamente, no corpo feito de carnes e veias e músculos. Pois é no corpo que escrever me dói agora. Nestas duas mãos que você não vê sobre o teclado, com suas veias inchadas, feridas, cheias de fios e tubos plásticos ligados a agulhas enfiadas nas veias, para dentro das quais escorrem líquidos que, dizem, vão me salvar. Dói muito, mas eu não vou parar. A minha não desistência é o que de melhor posso oferecer a você e a mim mesmo neste momento. Pois isso, saiba, isso que poderá me matar, eu sei, é a única coisa que poderá me salvar. Um dia entenderemos isso, talvez. Por enquanto, eu ainda estou um pouco dentro daquela coisa estranha que me aconteceu. É tão impreciso chamá-la assim, a coisa estranha. Mas o que teria sido? Uma turbação, uma vertigem, uma voragem? Gosto dessa palavra que gira como um labirinto vivo, arrastando pensamentos e ações nos seus círculos cada vez mais velozes, concêntricos, elípticos. Foi algo assim que aconteceu na minha mente, sem que eu tivesse controle algum sobre o final magnético dos círculos içando o início de outros para que tudo recomeçasse. Todos foram discretos depois. E eu também não fiz muitas perguntas, igualmente discreto. Devo ter gritado e falado coisas aparentemente sem sentido e jogado coisas para todos os lados, talvez batido em pessoas. Disso que me aconteceu, lembro só de fragmentos tão descontínuos que não há nada depois desse que dos fragmentos descontínuos. Mas havia a maca de metal com ganchos que se fechavam feito garras. Garras em torno do corpo da pessoa e meus 2 pulsos amarrados com força nesses ganchos metálicos. Eu tinha os pés nus na madrugada fria. Eu gritava por meias, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado. Eu queria um par de meias para cobrir meus pés. Embora amarrado como um bicho na maca de metal, eu queria proteger meus pés. Houve depois a máquina redonda feita uma nave espacial,
onde enfiaram meu cérebro para ver tudo o que se passava dentro dele. E viram, mas não me disseram nada. Agora vejo construções brancas e frias além das grades deste lugar onde me encontro. Não sei o que virá depois deste agora, que é um momento após a coisa estranha, a turvação que desabou sobre mim. Sei que você não compreende o que eu digo, mas compreenda que eu também não compreendo. Minha única preocupação é conseguir escrever estas palavras. E elas doem, uma por uma, para depois passá-las, disfarçando, para o bolso de um desses que costumam vir no meio da tarde, e que são doces com suas maçãs, suas revistas. Acho que serão capazes de levar essa carta até depois dos muros que vejo a separar as grades de onde estou daquelas construções brancas, frias. Tenho medo desses outros que querem abrir minhas veias. Talvez não sejam maus, talvez eu apenas não tenha compreendido ainda a maneira como eles são, a maneira como tudo é ou tornou-se, inclusive eu mesmo, depois da imensa turvação. A única coisa que posso fazer é escrever. Essa é a certeza que te envio, se conseguir passar esta carta para além dos muros. Escuta bem, vou repetir no teu ouvido muitas, muitas, muitas vezes. A única coisa que posso fazer é escrever. A única coisa que posso fazer é escrever. Segunda carta para além dos muros, de Caio Fernando Abreu. No caminho do inferno, encontrei tantos anjos, bandos, revoadas, falanges, gordos querubins barrocos com as bundinhas de fora, serafins agudos de rosto pálido e asas de cetim, arcanjos severos, a espada em riste para enfrentar o mal, que no caminho do inferno encontrei naturalmente também demônios, e a hierarquia inteira dos servidores celestes armadas contra eles. Armas do bem, armas da luz, no passarão. Nem tão celestiais assim esses anjos. Os da manhã usam uniforme branco, máscara, toucas, luvas contra infecções, e há também os que carregam vassouras, baldes com desinfetantes. Recolhem as asas e esfregam o chão, trocam lençóis, servem café enquanto outros medem pressão, temperatura, auscultam peito e ventre. Já os anjos debochados no meio da tarde vestem jeans, couro negro, descobriram os cabelos, trazem doces, jornais, meias limpas, fitas de Renato Russo, celebrando a vitória de Stonewall, notícias da noite, onde todos os anjos são pardos. Recados que outros anjos que não puderam vir por rebordosa, preguiça ou desnecessidade amorosa de evidenciar amor. E quando sozinho, depois, tentando ver as púrpuras do crepúsculo além dos ciprestes do cemitério atrás dos muros, mas o ângulo não favorece, e contemplo então a fúria dos viadutos, e de qualquer maneira, feio ou belo, tudo se equivale em vida e movimento. Abro janelas para os anjos eletrônicos da noite. Chegam através de antenas, fones, pilhas, fios.
Às vezes se parecem com Cláudia Abreu, as duas, minha brava irmã e a atriz do Gilberto Braga. Mas podem ter a voz caidaça de Billie Holiday, perdida numa FM, ou os vincos cada vez mais fundos do lado da boca amarga de José Maier. Homens, mulheres, você sabe, anjos nunca tiveram sexo, e alguns trabalham na TV, cantam no rádio. Noite alta, meio farto de asas ruflando, liras, rendas e clarins, despenco no sono plástico de tubos enfiados em meu peito. E ainda assim, eles insistem, chegados deste outro lado de todas as coisas. Reconheço um por um, contra o fundo blue de Derek Jarman, ao som de uma canção de Freddie Mercury, coreografados por Nureyev, identifico os passos bailarinos no de Paulo Yutaka, com Galícia, Alex Vaulari espia rindo atrás da rainha do frango assado, e como eu quero abraçar Vicente Pereira, e outro santo daime com Strasser e mais uma viagem ao Rio com Nelson Pujol e Yamamoto. Wagner Serra pedala a bicicleta ao lado de Cyril Collard, enquanto Wilson Barros esbraveja contra Peter Greenaway apoiado por Nelson Perlonger. Ao som de Lori Finocchiaro, Hervé Guibert continua sua interminável carta para o amigo que não lhe salvou a vida. Reinaldo Arenas passa a mão devagar em seus cabelos claros. Tantos, meu Deus, os que se foram. Acordo com a voz safada de Cazuza, repetindo em minha orelha fria. Quem tem um sonho não dança, meu amor. Eu desperto e digo sim, sim, sim. E tudo recomeça. Às vezes penso que todos eles parecem vindos das margens do rio na Armada, por onde andaram o menino cego cantor, a mulher mais feia da Índia e o monge endinheirado de Gita Mehta. Às vezes penso que todos são cachorros com crachás nos dentes, patas dianteiras furadas por brasas de cigarro para dançar melhor, feito o conto que Lígia Fagundes Telles mandou. E penso junto em relação aparente com o que vou dizendo. Sempre que vejo ou leio Lígia, fico estarrecido de beleza. Pois, repito, aquilo que eu supunha fosse o caminho do inferno está juncado de anjos. Aquilo que suja a treva parecia, guarda seu fio de luz. Nesse fio estreito, esticado, feito corda bamba, nos equilibramos todos. Sombrinha erguida bem alto, pé ante pé, bailarinos destemido do fim deste milênio pairando sobre o abismo. Lá embaixo, uma rede de asas ampara a nossa queda. Última carta para além dos muros, de Caio Fernando Abreu. Porto Alegre. Imagino que você tenha achado as duas cartas anteriores obscuras, enigmáticas como aquelas dos almanaques de antigamente. Gosto sempre do mistério, mas gosto mais da verdade. E por achar que esta lhe é superior, te escrevo agora sim, mais claramente. Nem sinto culpa, vergonha ou medo. Voltei da Europa em junho me sentindo doente. Febres,
suores, perda de peso, manchas na pele. Procurei um médico e à revelia dele fiz o teste. Aquele. Depois de uma semana de espera agoniada, o resultado. HIV positivo. O médico viajara para Yokohama, Japão. O teste na mão, fiquei 3 dias bem natural. Comunicado à família, aos amigos. Na 3ª noite, amigos em casa, me sentindo seguro, enlouqueci. Não sei detalhes. Por autoproteção, talvez não lembro. Fui levado para o pronto-socorro do Hospital Emílio Ribas com suspeita de um tumor no cérebro. No dia seguinte, acordei com um sono drogado num leito da enfermaria da infectologia, com minha irmã entrando no quarto. Depois foram 27 dias habitados por sustos e anjos, médicos, enfermeiras, amigos, família, sem falar nos próprios. E uma corrente tão forte de amor e energia que amor e energia brotaram de dentro de mim até tornarem-se uma coisa só. O de dentro e o de fora unidos em pura fé. A vida me dava pena e eu não sabia que o corpo, meu irmão burro, dizia São Francisco de Assis, podia ser tão frágil e sentir tanta dor. Certas manhãs chorei olhando através da janela os muros brancos do cemitério no outro lado da rua. Mas à noite, quando os neons acendiam de um certo ângulo, a doutora Arnaldo parecia o Boulevard Voltaire, em Paris, onde vive um anjo sufista que vela por mim. Tudo parecia em ordem, então. Sem rancor nem revolta, só aquela imensa pena de coisa vida dentro e fora das janelas, bela e fugaz, feito as borboletas que duram só um dia depois do casulo. Pois há um casulo rompendo-se lento, casca seca abandonada. Após o vôo do Ícaro perseguindo Apolo. E a queda? Aceito todo dia. Conto para você porque não sei ser senão pessoal, impudico, e sendo assim preciso te dizer. Mudei, embora continue o mesmo. Sei que você compreende. Sei também que para os outros esse vírus de science fiction só dá em gente maldita. Para esse, lembra Cazuza, vamos pedir piedade, Senhor, piedade para essa gente careta e covarde. Mas para você revela humilde. O que importa é a senhora Dona Vida, coberta de ouro e prata, e sangue, e musgo do tempo, e creme chantilly às vezes, e confete de algum carnaval, descobrindo pouco a pouco seu rosto horrendo e deslumbrante. Precisamos suportar e beijá-la na boca. De alguma forma absurda, eu nunca estive tão bem. Armado com as armas de Jorge. Os muros continuam brancos, mas agora são de um sobrado colonial espanhol que me faz pensar em Garcia Lorca. O portão pode ser aberto a qualquer hora para entrar ou sair. Há uma palmeira, rosas cor-de-rosa no jardim. Chama-se Menino Deus, este lugar cantado por Caetano, e eu sempre soube que era aqui o porto.
Nunca se sabe até que ponto seguro, mas, para lembrar Ana C., que me deve à beira da janela, como não se pode ancorar um navio no espaço, ancora-se nesse porto, alegre ou não. Ave Lia Luft, Ave Iberê, Quintana e Luciano Alabarce. Vejo Dercy Gonçalves na Hebe. Assisto a falecida de Gabriel Vilela no Teatro São Pedro. Maria Padilha conta histórias inéditas de Vicente Pereira. Divido sushis com a Bivariana Yolanda Cardoso. Rezo por Cuba. Ouço Bola de Nieve. Gargalho com Dea Martins. Desenho a 4 mãos com Laurinha. Leio Zuenir Ventura para entender o rio. Uso a estrela do PT no peito. Who knows? Abro o I Ching ao acaso. Sheng, a ascensão. Não perco éramos 6 e agradeço. Agradeço. A vida grita. A vida grita. E a luta continua. Do narrador. Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato: carlão50@gmail.com